Boa noite, queridos. Você está aqui? É muito estranho subir aqui, né, e não ter o louvor mais. Mas daqui a pouco ele vai subir, porque nós vamos receber uma boa palavra hoje. Você acredita nisso? Que você vai receber uma boa palavra hoje? E sabe uma coisa que eu estava sendo ministrado antes de subir aqui, irmãos? E é tão perceptível a unção. Quem estava percebendo a unção forte aí na hora do louvor? E hoje o tema do nosso culto de hoje é influência. E sabe que enquanto eu e você estávamos aí adorando, a influência do Espírito Santo estava respondendo coisas no seu interior? Eu acho que você não recebeu isso não. Enquanto você estava louvando o Senhor e adorando, a influência do Espírito Santo, que é a unção, que faz as coisas acontecerem, estava tocando o seu espírito, trazendo respostas para você. E sabe, irmãos, eu fico feliz, porque as coisas acontecem tão rápido, mas a oportunidade ela vem e ela não nos pega de surpresa, ela nos pega preparado. E quando o pastor me chamou, eu estava preparado para hoje. E eu desejo do fundo do meu coração que o Senhor se mova e abençoe a sua vida. Amém? Queria que você fechasse seus olhos. Espírito Santo, obrigado por essa noite. Eu te agradeço, Senhor, pela sua unção, por o Senhor estar fazendo coisas e não parou. Continuará aumentando, isso vai ser cada vez gradativo e nós vamos pegar da influência do Senhor e nós vamos receber cada vez mais aquilo que o Senhor está ministrando nos nossos corações. E nós vamos ser uma boa influência para as pessoas. Vamos tocar a vida delas, falando, agindo. Nós vamos abençoar elas com a nossa amizade, com a nossa companhia e o nosso relacionamento. Te agradecemos em nome de Jesus. Bom, irmãos, falando sobre influência com você, nós sabemos que quando nós falamos sobre influência, tem o lado positivo e o lado negativo da coisa, não é? Falamos sobre você andar com pessoas, se envolver com pessoas, se associar com pessoas e você receber algo dessa influência, seja ela boa ou negativa. Significa, irmãos, que quando uma pessoa fala que ela não é um ser influenciável, é mentira. Porque todo ser humano é um ser influenciável. Para você ver que nós somos seres influenciáveis. Você veio para um culto e pode ser que alguns de vocês vieram tristes, cansados, cabisbaixos. Outros vieram avivados, outros vieram fervorosos. Outros vieram para dar tudo de si para Deus. E sabe o que aconteceu? De todas essas experiências ou sentimentos que estão dentro das pessoas que estão aqui hoje, por mais que você tenha chegado desse jeito, o que acontece é que a influência que há no louvor, que é a própria vida de Deus, ela toca você porque você nasceu de novo. E aí respostas começam a ser dadas para você. Coisas começam a acontecer na sua vida. Amém? Então, eu preciso que você entenda que todo ser humano é um ser influenciável. E nessa geração, irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, todo mundo deseja ser um influencer. Quem aqui, no meio de nós, deseja ser um influencer? Ou em algum momento, pega o seu celular e diz, bom dia, uau, olha o meu café da manhã, olha a minha vida. E sabe, irmãos, que às vezes nós achamos isso até ridículo, né? As pessoas se expondo tanto na internet. Mas, irmãos, eu estava conversando com o Jó sobre isso. Para nós achamos ridículo, mas elas estão ganhando dinheiro. Parece até bobo, mas elas estão ganhando dinheiro. E sabe, irmãos, que se você quiser ganhar dinheiro, você também pode ser um influencer, porque isso está aberto para todo mundo. E acredite, isso se tornou uma profissão. O Davi, ele fala que ele quer ser um influencer. Tem crianças que falam que quer ser um influencer. Você já vê as crianças tão pequenininhas, pega o celular e diz, fala galera, tudo bem com vocês? Estou aqui no meu canal, aperta o sininho, toca aqui, glória. Porque a influência da internet, a influência das informações, a mudança do dia a dia, as coisas que estão acontecendo, irmãos, tudo que nós precisamos hoje, exatamente hoje, aonde você procura? No Google, internet. Você quer se conectar, você quer saber o que está acontecendo no mundo por meio da internet. E sabe, irmãos, que no meio dessa bagunça toda de falta de informação, tira aqui, põe ali, muda cá, as pessoas estão sendo alimentadas com informações erradas e isso está trazendo um prejuízo para a vida espiritual delas. Sabe por quê? Porque se você souber quem você é, o que está acontecendo fora não te altera.
Eu vou dizer de novo. Se você saber quem você é na sua identidade com Deus, o que está acontecendo fora não te altera, não te movimenta, não faz com que você fique cabisbaixo, ande de acordo com o sistema do mundo. Romanos 12 fala da gente não se conformar com o sistema do mundo, mas nós nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Significa que tudo pode estar acontecendo ao nosso redor, mas nós vamos continuar o mesmo. Porque nós sabemos quem nós somos. Amém? E sabe, irmãos, que eu estava pensando hoje a respeito dessa questão da influência. E tem pessoas aqui que têm muita idade, né? 50 anos, 60 anos. E todo mundo passou por uma fase onde foi influenciado por alguma coisa. Exemplo, eu com 14 anos de idade, eu lembro que eu fui influenciado pelo rock. E eu comecei a usar camisa preta, eu não me maquiei, né? Passei nada no olho, mas... Então, eu lembro que eu passei por essa fase e depois eu fui para outra fase, aí eu era a fase do forró bogó. Então eu passei por várias fases na minha vida, mas você olhando para você, você também passou por várias fases. Ou não? Eu lembro que quando eu me converti, irmãos, eu não era casado com a Érica, não conhecia ela ainda, e eu me converti com o Diego Guedes apresentando o evangelho para mim. E eu lembro que nos primeiros dias andando com ele, o Diego sempre foi muito descolado, usava All-Star, calça apertada, camisa P, e... amo demais a vida dele. Mas eu lembro que andando com ele, então ele era o meu treinador, ele era o meu líder de célula. E eu lembro que eu andando com ele, eu comecei a ver que o estilo dele era muito bom, e ele começou a falar para mim, você tem que andar nesse estilo. E aí eu falei, cara, calça colada não dá em mim. Porque hoje eu sou fortinho, irmãos, shape. Mas antes eu era o grilo, só tinha nariz, gogó e orelha. E ele queria que eu vestisse aquelas roupas apertadinhas. Eu falei, cara, não dá certo. Eu de All-Star, eu de calça apertada, eu tenho o meu próprio estilo. Mas quem aqui, irmãos, andando com alguém, foi influenciado a se vestir do mesmo jeito? Os jovens de hoje são assim, irmãos. Exemplo, se os jovens querem ser funkeiros, não os crentes. Mas se os jovens lá fora, e eu tenho muitos amigos jovens, se lá fora eles querem ser funkeiro e eles querem ostentar uma vida de luxo por causa da influência, eles verem isso. Então a primeira coisa que faz, tem que ter uma tatuagem na mão, uma lágrima no olho e uma tatuagem no pescoço. Porque aí, tá ligado, né? Aí você vai pegar outras influências. Quem lembra aqui do tempo do Zemo? Eu estou sendo guiado, peraí. O Zemo era as pessoas que andavam com uma franja desse tamanho. E eles andavam na rua meio sombrio, fantasmagóricos. Eu tinha amigos emos. E eu falava, por que você é emo? E emo vem de emotional gothic. Emocional gothic. O que acontecia com os emos? Eles eram roqueiros, que gostavam de rock, mas eles eram abatidos, tristes. E eles transpareciam isso para as pessoas. Maquiavam o rosto, andavam com aquela impressão de tipo, estou indo para o além. Porque parecia isso, né? Então, todas as vezes que eu via um jovem, no meu tempo, com uma franja jogada para o lado, uma roupa escura, eu pensava, é emo. Teve uma fase do Lilo, quando ele era pequeno na nossa igreja, que ele usou a franja, ele era emo. Brincadeira. Ele não era emo, não. É brincadeira, irmãos. Mas todo mundo, irmãos, nessa vida, passou por uma fase. Todo mundo passou por uma fase. Mas sabe, irmãos, que lá fora você pega a influência de um, a de outro, e você acaba formando algo no seu caráter. Quando você nasce de novo, você tem que se parecer com Jesus. Lá fora, antes sem Deus, nós pegávamos influência, ou pegávamos porque andávamos, estávamos perto, tínhamos o mesmo convívio, então a influência daquelas pessoas acabava pegando em nós. Então, você acabava ouvindo o que eles ouviam, falava como eles falavam, se vestia como eles se vestiam, fazia o que eles faziam. Por quê? Por causa da influência. Então, você é um ser influenciável.
Então, quando nós estamos nesse ambiente onde a palavra está sendo falada, o louvor está sendo dado ao Senhor, há uma influência do Espírito Santo que pega o que você fala, pega o seu coração aberto e rendido a Deus, e Deus, através desse canal, entrega respostas para você, por causa da influência dele no ambiente. Se você pegava lá fora, você tem que pegar muito mais aqui, porque você nasceu de novo. E a influência do Espírito Santo está dentro de você. Amém? Então, o que acontece, irmãos? Eu anotei muita coisa aqui, mas eu vou ser guiado, tá bom? Então, nós aprendemos que nós pegamos algo das pessoas. Se eu andar muito com o pastor Edson, eu pego coisas da vida dele. Se eu andar muito com o pastor Vinícius, eu pego coisas da vida dele. Assim como eles pegam da minha vida. Para você ver, irmãos, que nós somos seres influenciáveis. Quando você quer comprar um carro e você compartilha a sua ideia para alguém, esse alguém que conhece mais de carro do que você conhece, ele diz, não pega esse carro, porque esse carro é assim, assim, esse carro dá esse problema assim, assim. Só que você tinha construído uma ideia sobre o carro que você queria, você tinha concordado com a sua esposa sobre o carro que você queria. Mas quando você pede a opinião de alguém que está ali no seu círculo de amizade, tem uma influência sobre você, aquilo que aquela pessoa fala, traz para você um desajuste, ou você passa a não pensar mais numa ideia que já estava concreta. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, nós podemos ouvir a dica, os conselhos e aquilo que as pessoas falam, mas decidir somos nós. Porque quando você pegar um carro e o carro for ruim, a responsabilidade é sua, não é de quem está escolhendo para você. Porque carro quem escolhe é você, mulher quem escolhe é você, casa quem escolhe é você, não é as pessoas que decidem as coisas na sua vida. Quem decide as coisas na sua vida, na minha vida, somos nós, guiados pelo Espírito Santo, e nós podemos ter direções, ideias, conclusões, conversas de parceiros nossos, pessoas que estão no nosso círculo de amizade. Amém? Uma coisa que o Dr. David McClelland disse, ele disse assim, as pessoas com quem você se habitua, as pessoas com quem você habitualmente se associa são chamadas de grupo de referência. E essas pessoas determinam 95% do seu sucesso ou do seu fracasso. Outra coisa que o rei Salomão disse em Provérbios, quem anda com o sábio será... E eu vou dizer para você, irmãos, quanto tempo vai se passar para nós realmente entrarmos naquilo que Deus tem? Vai depender de quem você se associa, os ambientes que você está, as pessoas que você tem no seu círculo de referência, porque é fato, irmãos, se você tem um grupo onde pessoas elas zombam de tudo que é sagrado, não acreditam no mover do Espírito, na oração em línguas, na vida dedicada a Deus, e você passa a participar disso, a influência dessa referência, desse grupo de referência, pega você. Ao passo que se você vir na vigília dos jovens dessa igreja... Você passa a ser movido pelo Espírito, ensinado a ser movido pelo Espírito, guiado pelo Espírito, pega da unção e da influência que está nesse ambiente. Então, nós podemos, irmãos, criar grupos de referência ou ter grupos de referência que vão ter um resultado, ou trazer um resultado sobre a nossa vida. Amém? Uma coisa que eu estava conversando com o Jonathan, uns dias atrás. Quando eu me converti, sabe o que eu fiz, irmãos? Eu troquei o número do celular. Eu deixei de entrar no Orkut. Quem é do tempo do Orkut aqui? Oh, glória, não estou sozinho nessa, aleluia. Então eu saí do Orkut e eu desliguei o meu relacionamento com algumas pessoas. Por quê? Eu sabia que se eu não cortasse o relacionamento de início, não fosse radical naquele momento, eu não conseguiria afirmar coisas a respeito da palavra dentro de mim, para tomar a decisão de seguir a Jesus de uma vez por todas. Então eu cortei a relação, eu cortei o contato, eu parei de falar e eu vim para esse lado. Fiquei 1 ano, irmão, sem aparecer. Depois de 1 ano eu apareci. Aí eles falaram, você sumiu? Eu falei, eu precisava desse tempo para saber o que eu queria com Deus. Eu e você temos que saber o que nós queremos com Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o tempo não espera que a gente decida. O tempo te atropela se você não tomar cuidado. E aí você vai olhar para trás e pensar, nossa, tanta coisa passou e eu ainda estou do mesmo jeito. Sim, é porque você não decidiu, é porque você não se conectou com as pessoas certas, você não criou um grupo de referência onde você, por mais que às vezes você não seja a pessoa ativa, porque você está perto, aquele grupo de referência acaba tocando você por causa da associação. Amém? Deus é bom?
Charles Jones disse assim: você é o mesmo hoje e o será pelos próximos 5 anos, a não ser por 2 coisas: as pessoas com quem você se associa e os livros que você lê. E é verdade. Irmão, se tem uma coisa que é poderosa, é a associação, é a referência, é o grupo de referência, é o círculo de amizade, é o lugar que você está. Por quê, irmãos? Vamos lá. Todo o ambiente faz com que você entre naquele local. Exemplo, vamos lá, sério, a minha rua, ela é demais. As pessoas estão jogando um baralho, em vez de eles colocarem uma caixinha de som e tocar o pagode na mesa, eles colocam uma caixa desse tamanho, para o pagode ser ouvido no morro grande. E nós ficamos pensando, não dá. E sabe, irmãos, que ali, e olha, eu sou cristão, eu sou nascido de novo, mas eu tenho uma carne. Você sabia que o fato de um pagode estar entrando na minha janela, se eu não tomar cuidado, irmãos, essa carne quer fazer alguma coisa. E o meu espírito está dizendo, morreu, tu morreu para isso, morreu. Mas se você não tomar cuidado, a sua mão, ela vai, E eu fico irritado, porque a Érica falou assim, amor, a gente tem que procurar uma casa logo, porque um pagode dentro de casa não dá. Irmãos, é fato, parece que o pagode está na nossa sala. E imagina que se eu não souber quem eu sou, se eu não souber a minha identidade em Cristo e ter domínio próprio, aprender a respeito de livros, de andar com homens de Deus, e não ter essa prática diária, irmãos, é muito fácil eu começar a ouvir aquilo e eu posso até, irmãos, criar uma doutrina para mim. Não tem problema nenhum eu escutar um pagodinho, uma música, não tem nada demais, não fala muitas coisas zoadas, é só uma música. Erro, irmãos, porque começa pensando desse jeito, de repente está lá fora, no pagode mesmo. Entendeu? Então, imagina que se o ambiente acaba causando algo em nós, significa que a gente tem que deixar em estar em alguns lugares. Significa que a gente tem que deixar de estar com algumas pessoas. Porque tudo influencia, queridos. Eu não estou falando que você vai excluir as pessoas da sua vida. Mas se você consegue perceber que aquilo te afeta de alguma maneira, você tem que ficar forte. Você tem que crescer. Você tem que permanecer firme e ir até lá. Jogar um futebol, estar com os amigos antigos, né, os seus relacionamentos passados. Mas você saber por dentro que aquilo que eles falarem, aquilo que eles fizerem, como eles agirem, não vai alterar nada em você. Por quê, irmãos? Porque nós temos um péssimo hábito de ter amigos do mundo, e mundo é sistema, é como as pessoas pensam, como as pessoas falam, como elas andam, como elas vivem. Nós, cristãos, às vezes temos um déficit. Nós saímos do nosso ambiente, onde nós sabemos como as coisas fluem, e nós vamos até os nossos amigos que são do mundo, e sabe o que acontece? O fato de estar lá, você vai acabar pegando alguma coisa, e aí o que acontece? Sempre tem alguém lá no meio, irmão, que fala assim, para, só um copinho, não pega nada. Para, só um cigarrinho, não pega nada. Para, só uma brincadeirinha, não pega nada. Irmão, se a gente cair nesse erro de não pega nada, uma hora vai pegar tudo. Vai pegar. Porque nós somos seres influenciáveis. Mas, irmãos, graças a Deus que nascidos de novo, pegamos os livros, pegamos os áudios, pegamos a associação com os homens de Deus, até com os irmãos da igreja, e entendemos, não importa onde eu passe, não importa com quem eu fale, eu sei quem eu sou, eu tenho uma identidade em Deus, tem coisas estabelecidas e fundamentadas em mim, não importa, se eu for até lá, eu vou ser uma influência em vez de um influenciado. Amém? Então, Jim Rohn diz assim, nós nos tornamos a média combinada das 5 pessoas mais próximas de nós. E é muito verdade. Eu morei num bairro, irmãos, que se o Vando estivesse aqui, ele ia dar risada. Mas havia um grupo de meninas do meu tempo, que quando elas iam viajar, elas colocavam uma mochila nas costas, já saía de biquíni, com uma blusinha, praia,
causando no bairro inteiro. E eu lembro que uma fase a minha irmã começou a andar com ela, a Débora. E minha mãe, não anda com essas meninas. Porque, irmãos, ela era daquele tipo, epa! Tá olhando o quê? Vou dar um tapa na tua cara. É o que foi? Nunca viu, não? Eu lembro que desse dia que elas chegaram na praia, irmãos, descendo a rua assim, ó. Cantando, batendo. Aí, a gente olhou para elas, descendo elas. O que foi? Nunca viu ninguém chegar de viagem, não? Aí minha mãe falou, Débora, cuidado, não ande com essas meninas. E sabe, irmãos, que eu cresci na periferia. Tive a oportunidade de fazer várias coisas, de entrar para o mundo do crime. Mas graças a Deus, irmãos, a minha mãe era a minha referência. A minha mãe era a minha líder. A minha mãe sempre dizia, filho, não esteja no meio deles, não fica no meio deles, porque se algo acontecer, você está lá e vão pensar que você é um deles. E sabe, irmãos, não somos Maria vai com as outras. Eu vou mostrar para você, quem aqui sabe quem é essa Maria vai com as outras? Porque isso é um ditado popular, quantos sabem? Mas existe, irmãos, a Maria. A Maria existe, eu vou te mostrar agora. Põe aí, Guga. Essa é a Maria. Eu vou falar para você o que acontece. Olha lá. A Maria desta expressão é a rainha portuguesa Dona Maria I, mãe de Dom João VI, avó de Dom Pedro I, bisavó de Dom Pedro II, imperador carioca, nascido no bairro de São Cristóvão. E trisavó da princesa Isabel, a Redentora, assim apelidada por ter abolido a escravidão. A mãe do rei João VI, a rainha Maria I, costumava passear às margens do rio Carioca, no antigo bairro de Águas Férreas. Acontece que Maria I era conhecida por sua insanidade mental, manifestada após a morte do filho e da Revolução Francesa, tanto que era tratada como a louca. Como ela ia passear levada pelas mãos de suas damas de companhia, o povo dizia, lá vai Maria com as outras. Tudo é história, gente. Então as mães, os tios, os amigos falavam, vai lá, Maria vai com as outras. Você não é, porque você não é insano e nem doido. Para você, olha, irmão, para você ver como essa Maria era doida, depois dessa, ela se tornou doida, doente, ela tinha uma insanidade. Sabe o que aconteceu? Foi ela que mandou enforcar Tiradentes. Não, e ela não mandou só enforcar Tiradentes. Quem já ouviu sobre Tiradentes na escola? Ela mandou enforcar Tiradentes e mandou cortar os pedaços do corpo dele e colocar nos postes, para as pessoas verem que ela era a rainha. Agora diz para mim, você é uma Maria e vai com as outras? Você não está matando ninguém. Você não foi inspirada pela mulher que matou o cara da Ioki. Pode ser que ela se inspirou nessa mulher aí. Mas você vê, irmãos, olha, fala sério. Nós precisamos aprender e entender que além de uma influência demoníaca, porque o diabo ele tem as suas influências, há uma influência também de pessoas que fazem outros fazer algumas coisas loucas. E eu acredito que uma pessoa matar a outra, esquartejar e pôr no poste, deve estar endemoniada. Deve não. Certeza. Mas você não. O fato de você, às vezes, ter alguém que influencia você e você tomar um caminho, não significa que você é Maria vai com as outras. O que falta é você analisar a situação, a pessoa que está andando com você, o que você está ganhando ou o que você está perdendo por estar ali com aquela pessoa. Até porque, irmãos, vamos lá, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Então nós vamos saber com quem nós andamos e com quem nós não andamos. Nós vamos saber em qual ambiente nós estaremos ou qual ambiente não estaremos. Amém? Vamos lá. Quem aqui fica confortável com alguém que fica falando palavrão o tempo todo? Quem aqui, irmãos, por causa da influência,
chega no mercado, chega no lugar, e olha o que acontece, você passa por isso. Você chega no banco, a pessoa atrás ou da frente começa, ai, que saco, hein? Essa fila de banco. Ela está tentando te influenciar, reclamar de algo que está sendo incomodado nela. Você viu? Nem trabalha. Olha lá, fica andando para lá e para cá. E você está aqui, ó. Papai, obrigado. E ela olha para trás, você não viu? Olha lá. Nossa, é demais, né? Que coisa, todo dia isso, né? Irmãos, teve um dia que eu me revoltei. Eu falei, por que as pessoas saem de casa sabendo que vão pegar fila? Vai pegar fila no banco, vai pegar fila no mercado, vai pegar fila em todo lugar. Mas, irmãos, vamos lá. Por que elas são tendenciosas a chamar elas para a insatisfação delas? Uma coisa que aconteceu comigo e com você, nós não chamamos as pessoas para nossas insatisfações. Chamamos as pessoas para ouvir das nossas realizações. Para saber o que Deus está fazendo. Para saber que o que está acontecendo comigo e comigo vai acontecer com quem vai me ouvir. Porque a influência faz isso, irmãos. Você ouve que o Eric recebeu a bênção, você ouve que o Vitor recebeu a bênção, você ouve que a irmã recebeu a bênção. Dentro de você, a influência da palavra liberada ou do testemunho falado está gerando algo agora dentro de você. E você está aqui, ó, ouvindo e pensando, se ele está recebendo isso, muito mais eu. Se eu estou ouvindo o testemunho dele, eu sou o próximo dessa lista. E sabe, irmãos, que ali, sentado, na verdade em pé, louvando o Senhor, eu estava ouvindo no meu ouvido assim, ó. Não era pagode. Sabe quando o exército está vindo e os tambores estão... E o Senhor estava me falando, você precisa avisá-los. Que aquilo que eles mais desejam está chegando. Anjos estão trazendo. Parece até um barulho de um exército forte. E é mesmo, são os anjos do Senhor. E sabe, irmãos, que quando um exército vem em sinal de festa, ele está trazendo os despojos. Agora diz para mim. Todos os dias aqui, desde que iniciou esse ano, nós estamos ouvindo, é um ano diferente, é um ano, Nicolas, vem aqui, por favor, é um ano diferente, é um ano do 10 em 1, é um ano diferente, é um ano da colheita, é um ano de ninguém ficar desempregado, é um ano das coisas acontecer, é um ano das coisas fluírem, é um ano que ninguém, é um ano da bênção, é um ano do... Irmãos, você está ouvindo isso? E a influência da palavra, porque a palavra é cheia do poder de Deus, quando ela é liberada aqui em cima, ela toca o seu espírito. Aí você fica, faço alguma coisa ou não faço? Faço alguma coisa? Irmãos, já passou da hora há muito tempo de nós fazermos alguma coisa. Temos que responder a palavra, sabe primeiro aonde? Em nosso interior. Sabe aonde você responde a palavra, você responde a unção num culto? Aqui dentro primeiro. Não é uma sensação no corpo primeiro. Eu não estou sentindo nada. Não, mas e aqui? E aqui? Não, porque, nossa pastor, mas eu não estou sentindo um arrepio no pé, nada no corpo. Mas e aqui? Você está conseguindo ouvir o que está fluindo aqui dentro? Você está conseguindo perceber o que está fluindo aqui dentro? Porque, irmãos, o Espírito Santo fala, Deus não está calado. Enquanto a unção está fluindo, as coisas estão acontecendo, palavras estão borbulhando dentro de você. Jesus disse sobre rios de águas vivas fluindo dentro de você. É uma inspiração por causa da presença do Espírito Santo. E Ele traz isso para você. E você começa a borbulhar. Meu Deus, vai acontecer assim, vai acontecer desse jeito. E aí o ministro está falando e você, eu pego isso, eu agarro isso, eu quero isso. E sabe o que está acontecendo? A influência do Espírito Santo e da unção dentro de você está construindo aquilo que você não consegue tocar com as suas mãos. Vou repetir. Porque você está ali com a exposição ao Espírito Santo que já mora dentro de você. Ele está construindo agora bases dentro de você. Fé para você pegar o que você não está vendo. Porque fé é isso. Fé é você pegar o que não está vendo. E sabe, irmãos, que nós podemos ser uma referência para as pessoas. Hoje tudo que nós vemos nos influencia. Se você entra no TikTok, o TikTok influencia todo mundo.
Quem aqui está andando no meio da rua e vê um adolescente assim, ó? Aí você pensa, tá doido. Não, porque o TikTok influencia. Você está vendo umas coisas acontecendo, é porque há uma influência sobre aquilo. E vou dizer para você, irmãos, a melhor influência na nossa vida que tem que acontecer é do Espírito Santo nos tomar de um todo. Nós ficamos tão cheios da influência do Espírito Santo, tão cheio que aonde nós chegarmos, na escola, na faculdade, no trabalho, a influência do Espírito Santo, ela vai pegar as pessoas. Mas as pessoas estão demonstrando todo tipo de influência que estão pegando as vidas delas. E a maioria dos crentes, irmãos, também, infelizmente, estão demonstrando o tipo de influência que estão pegando a vida delas. Você não pode ver TikTok? Pode. Você não pode ver Instagram? Pode. Mas eu vou dizer para você, TikTok só aparece coisa zoada. Deixa eu dar uma dica para você. O que é que está em alta no Brasil? Funk. Meninas de biquíni, dançando, rebolando, tal. Você sabia, eu ouvi um homem que trabalha com marketing digital. Ele disse que o TikTok, ele é programado para trabalhar em cada país, para captar as pessoas. Se no Brasil o funk é a alta, o que vai ter no TikTok? Meninas rebolando no TikTok. E você só vai ver isso. Sensualidade, coisa, sensualidade. Nunca vai ter palavra lá. Se tiver uma, duas, irmãos, mas o restante 30 é só mulher de biquíni sensualizando lá. Agora me diz, se você ficar 2 horas ali exposto ao TikTok, aos outros aplicativos de dança, coisas desse tipo, a influência daquele negócio, ele pega você. Pega. Você quer ver que pega? Que quando você ouve uma música, os adolescentes dizem assim, ó, não aqui não, aqui só tem cheio de Espírito Santo. Mas fica lá. Teve um dia que eu vi o Davi fazendo assim, eu falei, tu é crente, rapaz. Tu é crente. Porque, irmãos, eu fico olhando o celular do Davi para ver o que ele assiste, para ver o que ele está fazendo. Nós temos que ter esse mesmo empenho com nossos filhos. Amém? Porque há uma influência demoníaca e uma influência também de amigos para nos levar para esse lugar. Jovens e adolescentes, deixa eu dizer uma coisa para você. Os seus amiguinhos podem ser muito legais, muito gente boa, mas se eles te influenciam a andar longe daquilo que Deus tem para você, esse amigo precisa de uma gelada, um freio. Ó, eu volto depois, amiguinho, eu volto depois, vou me encher do Espírito Santo. Quando eu voltar, se prepara, porque ou vai cair na unção ou vai cair endemoniado. Porque nós temos que entender que há 2 coisas que nos distinguem no mundo. Estando no mundo e não sendo do mundo, 2 coisas nos distinguem, irmãos. A Bíblia diz que nós somos sal da terra. A Bíblia diz que nós somos luz do mundo. 2 coisas distinguem o crente: sal da terra, luz do mundo. Não tem como, irmãos, a Bíblia diz que se o sal perde o seu sabor, perde a sua qualidade, como é que ele vai dar sabor às pessoas? A Bíblia diz que se nós somos luz do mundo, a Bíblia continua dizendo que não tem como pegar uma lâmpada e colocar debaixo da cama. Tem que colocar ela em cima de um guarda-roupa, em cima de algo que vai trazer luz para todo o ambiente. A Bíblia diz que não tem como esconder uma cidade edificada sobre um monte. Está no alto do monte. Não tem como esconder ela lá. O que eu estou dizendo para você? Não tem como o mundo te esconder depois que você virou luz do mundo. Não tem como as circunstâncias te esconder depois que você virou sal da terra. Eu e você temos que sair para os lugares, ir para os lugares, e as pessoas sentir sede de Deus. Uau! Sede de Deus. Nossa, você é tão diferente. Me dá o que você tem. Sal. Sal da sede, irmãos. E olha que legal, porque nós aprendemos no Rema que quando luz chega, as trevas saem. Quando nós estávamos no mundo, nós estávamos apagados, mas agora a luz chegou para nós. Nós somos pessoas que andam com a luz do Evangelho de Cristo.
E uma coisa que nós vamos precisar entender, irmãos: o que é influência? Influência é a ação que alguém ou algo tem sobre outra coisa, ou sobre uma pessoa, ou seja, poder, o controle ou autoridade. A palavra influencie vem do verbo influenciar, é o mesmo que atuar, inspirar, persuadir, instigar. Quando se diz que determinada pessoa é uma influência para as demais, significa que serve de modelo, ou que exerce uma interferência sobre o modo de agir ou de pensar das outras pessoas pelo exemplo. Pelo quê, irmãos? Pelo exemplo. Aí você vai ver em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 diz assim: sigam o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. Paulo falando: sigam o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. Modelo, influência. Eu os elogio porque vocês se lembram de mim e seguem as instruções, modelo, influência, que eu passei a vocês. Há um modelo e uma influência para eu e para você. Para mim e para você há uma influência. E qual é a influência? Da palavra de Deus, da vida do Espírito Santo habitando em nós. Há um modelo e uma forma, irmãos. E eu vou dizer que não é uma forma religiosa, é uma forma de vida no Espírito real, aonde as pessoas sabem que nós temos vida com Deus, que nós somos avivados, que nós somos do mover do Espírito. A palavra influência é dividida em duas partes. In, que é um prefixo que traz o sentido de dentro. O outro é fluência ou fluenciar, que vem da palavra fluir. Influenciar significa fluir de dentro para fora. Significa, irmãos, que é o que está em nós que vai tocar a vida das pessoas. Você percebe que tem muitas pessoas que falam do Evangelho, citam versículos, falam da palavra, citam versículos, falam da palavra, mas não tem propriedade, porque a vida ela não anda de acordo com as palavras. Porque transformação que vai acontecer nas pessoas tem que acontecer em nós primeiro, de dentro para fora. E o que nós falamos tem propriedade, porque é de dentro para fora. Quando eu e você vivemos de fato uma mudança, temos mais chances de influenciar pessoas. E o que nós falamos vai de fato tocar o coração delas. E olha como que é top isso, irmãos. Guguinha, põe aí as imagens. A Rose mandou no grupo da vigília 3 conversas onde pessoas falavam do nosso pastor. No dia do aniversário dele. É a igreja do pastor Edson Conceição? Igreja abençoada. Põe aí outra. Já escutei mais de 30 vezes, sempre aprendo algo novo. Estou assistindo outra aqui, muito boa. Essa mensagem eu já escutei mais de 40 vezes. Aí outra, nossa, mano, que top. Põe outra. Rose, será que se eu mandar mensagem para o pastor Edson, falando que admiro o trabalho dele e tal, e falar que eu queria muito receber imposição de mãos dele, mas moro muito longe, será que ele orasse por mim por telefone? É o seu pastor. Pessoas de fora, irmãos, pessoas do Brasil todo, de acordo com a mensagem dela, do Brasil todo, da África e de Portugal. Quantos sabem que seu pastor já pregou em Portugal? Pessoas de fora estão falando, será que se eu ligar para ele, por meio de telefone, ele ora por mim para eu receber a unção? E você congrega na igreja dele. Você está aqui. Quando você desce e pega na mão dele, tem gente que está orando para pegar na mão dele. Tem gente que está chorando para ouvir ele liberar uma palavra. Sabe o que é isso? Referência, influência. Mas às vezes a gente não valoriza. Às vezes a gente perde o feeling. Nos acostumamos, nos tornamos familiarizados com as pessoas que estão aqui sendo usadas por Deus. Não estou jogando condenação sobre você não. Eu estou dizendo que você tem que chegar aqui, pegar na mão dos ministros que tem aqui e até dos seus irmãos que estão do seu lado e dizer, eu pego da referência da sua vida. Há uma influência que está operando em você e eu pego dela.
eu puxo dela. E sabe, irmãos, às vezes, deixa eu ler isso, e nós vamos partir para o nosso fim. Existem pessoas que exercem tanta influência em nossas vidas, que elas não imaginam que tende a nos impulsionar para uma mudança diária e crescente. Vou repetir. Existem pessoas que exercem tanta influência em nossas vidas, que elas não imaginam que tende a nos impulsionar para uma mudança diária e crescente. Por isso que eu quero agradecer você, diante de todos eles. Que às vezes eu não me expresso como eu tenho que me expressar, eu não atinjo o que você espera de mim, mas eu sou o que eu sou hoje porque você não desistiu. Hoje eu disse para ela, irmãos, eu estou em fase de crescimento. Eu disse para ela, eu queria dizer te amo, como o Guto diz te amo para a Luara. Eu queria ser tão romântico, fazer um barco, escrever um coração e te mandar. Eu queria ser tão shakespeariano, e às vezes não consigo atingir aquilo que você tanto espera, mas eu sou o que sou porque você não desistiu, acreditou em mim, e eu vou chegar aonde eu tenho que chegar porque você está aqui. Irmãos, eu quero falar uma coisa aqui. Lá atrás, irmãos, a Erika sofreu bastante comigo. Imaturo mesmo. Grosso, cavalo, estúpido, irmãos. Mas nós temos referência de pessoas. Nós temos um grupo de referência. Pastor Edson, Pastor Vinícius, Pastor Tiago, amigos aqui. Você que está sentado aqui. E é engraçado que às vezes nós vamos para os lugares, irmãos, e às vezes as pessoas nem falam nada para nós. O fato delas agirem de uma forma diferente da nossa já nos constrange. Eu fui muitas vezes na casa do pastor Edson e eu fiquei constrangido, porque ele tratava a Viviane de um jeito diferente, e aquilo me tocava demais. O pastor Vinícius com a Jane, outros que estão sentados aqui. E sabe, irmãos, mas uma coisa que realmente arrebatou, assim, coisa dentro de mim, foi ter família cristã no Rema. Aquilo, família cristã no Rema, para mim foi o que eu mais apanhei. Eu chegava em casa chorando, eu falava para ela, meu Deus, tomei várias voadoras lá hoje. Como que foi aquilo pesado? Eu faço tanta coisa, eu preciso mudar tanta coisa. E sabe, irmãos, eu estou quebrando tantas coisas, porque a influência do meu pai, a influência de pessoas que eu vi maltratando mulheres, ferindo mulheres, a gente pega isso por causa da influência, do ambiente, dos locais que a gente passa. E aí eu acabei fazendo isso lá atrás. Hoje eu consigo sentar diante dela e falar, amor, eu preciso de ajuda nessa parte. Mas sabe, irmãos, você tem que também conhecer a sua linguagem do amor. Eu sei que eu tenho que dizer para ela que ela está linda, que ela está bonita, que ela é top das galáxias. Mas a minha linguagem de amor é assim, amor, quero ir para a praia agora, vamos embora. Amor, precisa ir em tal lugar, amor, tem que limpar a casa, amor, tem que fazer isso, amor, tem que fazer aquilo, amor, tem... A minha linguagem de amor é serviço, fazer algo para ela, é a forma de eu demonstrar amor por ela. Só que, irmãos, eu vou fechar, vou lacrar agora, top. Eu casei com ela porque ela é linda, ela é uma loira linda. Ela é linda, ela é cheia do Espírito Santo, ela se parece comigo no propósito, ela vive o que eu vivo, ela quer o que eu quero, ela corre como eu corro. Irmãos, é isso. Mas eu só estou aqui hoje por causa da influência dela, porque quando eu, teve uma vez, irmãos, que eu estava deitado no chão da sala, chorando, porque eu não queria ir mais para a igreja, eu estava numa transição, não queria ir para a igreja do pastor Edson. Conhece o pastor Edson? Eu falei, eu não quero, quero a minha antiga igreja. E eu deitado na sala, ela gritou assim,
Deus, ressuscita meu marido, ele está morrendo. Até nessa parte, irmãos, eu tive a ajuda dela de continuar. Eu quero dizer uma coisa para você, homem, para a gente fechar, o louvor pode subir. Isso é para você, homem, casado. Acostumamos tanto com a presença de nossas esposas, que nunca nos lembramos de dizer-lhes o quanto elas são estimadas por nós. Pode olhar para sua esposa aí, homem casado, que namora. Diga assim: obrigado, porque eu sou o que sou, porque você é uma ajudadora idônea. Um homem sem sucesso é um homem que está sozinho. Sabia disso, queridos? Porque homem sozinho bate cabeça. Homem sozinho pede conselho para o outro homem, é erro, não acerta. Ele diz assim, ó, a mulher fala: olha, vai por esse caminho, aí o amigo, vai dar ideia da sua esposa não, vem por aqui, ó. Aí quebra a cara, aí a esposa: eu falei. Olha, irmãos, olha só como que é. Essas mulheres têm tanta referência. Eu sei que tem algumas que precisam, né, tomar um sacode, pá. Porque às vezes não são tão sábias, mas vai ser sábia em nome de Jesus. Mas as esposas chegam e falam: eu falei. E parece, irmãos, que a ligação delas com Deus é muito radical, hardcore. É igual mãe fala: filho, não se relaciona com esse menino, com essa menina. Aí, eu quero, mãe. Oh, tô amando. Aí quebra a cara. Aí a mãe: eu falei. É tipo assim, ó, ouve o profeta, ouve a profetisa de Deus, porque é verdade. Nós temos que honrar as nossas esposas. E eu queria ter feito isso hoje, né? E quantos sabem, irmãos, que discutir relação você vai sempre fazer isso? Porque são pessoas diferentes. Então, você vai acabar discutindo ali em 1 minuto e depois você acerta. Você só não pode dormir brigado. E nós vamos amadurecendo nisso, crescendo nisso. Mas olha, é sério, irmãos. As pessoas falam para mim: olha, você e a Érica combinam tanto. Nossa, vocês são tão iguais. Irmãos, é porque ela tem tudo de mim, eu tenho tudo dela. Por isso que quando vocês falam com a Érica, parece o Ricardo falando. Quando vocês veem o Ricardo falando, parece a Érica falando. É porque nós estamos conectados e há um propósito. E o propósito é influenciar pessoas a viver uma vida com Deus. O que arde no coração dela, arde no meu coração. É tocar a vida de pessoas. E eu vou dizer, irmãos, graças a Deus, sou privilegiado de ter uma referência na minha vida. De ter referências na minha vida. Você sabia que você, por mais que você não esteja aqui na frente e nem seja pastor, você, individualmente, do seu jeitinho, é uma referência na minha vida. Porque eu finalizo assim, irmãos: todo mundo tem o seu valor. E sabe uma coisa que nós vamos aprender hoje? É que não importa o que aconteça aí fora, irmãos, circunstâncias exteriores, influências, coisas que as pessoas falem, nunca deve alterar o que nós somos por dentro. Fica de pé. Não deve alterar, sabe por quê? Porque você tem que saber quem você é. Paulo sabia o que ele era. Paulo, quando estava preso, algemado no fundo do cárcere, ele poderia reclamar. Ele poderia ouvir os presos dizendo: a gente vai morrer aqui, essa vida é assim mesmo. Estamos com febre, estamos doentes, vamos ficar aqui mesmo, vamos reclamar porque é só o que nos basta. Quando você sabe o que você é, o que você tem, você usa as ferramentas. Paulo levanta ali um clamor a Deus com a sua boca: Pai, eu te louvo, Pai, eu te agradeço, Pai, tu és bom, Pai, oh aleluia, tu és bom, tu és bom. Aí os cárceres começam a tremer. E aí as pessoas dentro da cadeia se tornam influenciadas pelo que tem nele. Deixa eu dizer para você, irmãos, Nelson Mandela dizia que ele não estava preso, porque na mente dele ele estava livre. É verdade.
Nós só ficamos escravos de alguma coisa quando nós não estamos livres aqui e livres aqui. Porque nada que está aí fora, ou tudo que está aí fora, não pode nos parar. Você tem que dançar diante das circunstâncias. Você tem que correr diante das circunstâncias. E sabe, irmãos, eu quero uma música bem alegre mesmo. Porque eu estou a fim de dançar com... Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos partindo para o fim desse ano. E você ainda não pegou naquilo que você deseja.